Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 28 de maio de 2019, sou Rio Fagundes. Nós vamos falar agora sobre o caso Adélio Bispo. Todo mundo está acompanhando e viu o que aconteceu ontem, o que o juiz fez, né? Antes se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto, ajuda a gente. Não se esquece de compartilhar aí, ó, sininho, aperta quando você se inscrever, senão você não recebe as notificações, tá? Veja só, gente. Eu achei interessante aqui, eu não vou ler a matéria, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês que quiserem ler a matéria, tá? Eu só vou comentar ela aqui porque, enfim, é um assunto tão já desgastado pela mídia que eu nem vou entrar no mérito. Mas enfim, a gente sabe que em setembro do ano passado, na época das eleições, um camarada chamado Adélio Bispo, no meio de uma multidão de eleitores simpatizantes de Bolsonaro, foi lá e deu uma facada no então candidato à presidência da República. Bom, a intenção é clara: matar Bolsonaro. E a gente vinha de um período de eleição acirrado, porque Bolsonaro ele vinha ganhando espaço na mídia. E Bolsonaro vinha ganhando espaço na mídia de um jeito que a esquerda não sabia e não entendia como, porque a esquerda estava batendo em Bolsonaro de todo lado. Era acusação de tudo quanto é tipo de coisa, né? Chamava ele de homofóbico, de racista, né? Chamava ele de truculento e quanto mais eles metiam o sarrafo no presidente, no então candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mais Bolsonaro ganhava espaço na mídia. E uma coisa interessante do Jair é que ele não tinha muita papa na língua, ele não ficava com aquela coisa do eu vou falar bonitinho aqui que é pra agradar, não. Ele falava o que pensava, soltava e acabou, e isso conquistou o povo. E aí vocês prestem atenção que é o seguinte, olha só que interessante isso. Lula era então candidato, né, ou a tentativa, né, do PT aí de lançar Lula como presidente da República, o preso, isso mesmo, o preso, condenado, né? E aí eu comecei a parar para prestar atenção e eu notei uma coisa interessante. A facada do que o Bolsonaro levou foi justamente no momento em que a esquerda viu os planos de colocar Lula como candidato e ir por água abaixo, literalmente. Porque eles entendiam o seguinte: só quem pode bater Bolsonaro na cabeça deles era Lula. Haddad jamais, em sã consciência, conseguiria, acho que nem ganhar de Ciro Gomes, nem de Marina Silva. O que levantou Haddad ali foi o nome Lula por trás dele. Não foi Haddad não, porque Haddad ninguém gostava dele, não. Foi por causa do Lula. A verdade é essa. E aí viram que ia por água abaixo. Aí com muita coincidência, justo nesse período que o PT literalmente perde as esperanças de lançar Lula e entra com o Haddad, aí de repente o candidato Bolsonaro recebe uma facada. Bom, graças a Deus, e Deus é maior, ele não morreu, continuou vivo, né? Graças a Deus por isso. Não deu certo a tentativa, porque na minha opinião aquilo foi uma tentativa de tirar ele das eleições para poder o Haddad conseguir chegar lá. Isso tá bem claro para todo mundo, ninguém diga, né? E aí, gente, pegaram o Adélio Bispo, conseguiram pegar o cara, prender o cara, tudo e tal, bonitinho. Aí o engraçado nessa história toda, e é aí que a gente percebe que a trama começa a tomar forma, é que Adélio Bispo não tinha nada. Aparentemente o cara encontraram uns notebooks, um celular, uma conta, né? Engraçado, um cartão internacional de crédito. Para um cara desempregado, o cara não tinha nada. Num hotel onde morreram 2 pessoas e ninguém sabe como, né, enfim. E aí, resultado, prendem o cara. Aí você fala, não, vamos descobrir agora quem, né? Aí do nada aparecem advogados de jatinho, o cara não tinha nada. Aparecem advogados de jatinho para a defesa do camarada. Aí você fala, não, então as loucuras acabam, né? Pô, só foi isso? Não. Aí depois você fala, mas quem tá pagando isso daqui? Que o cara não tem condições de pagar. Aí você fala, pô, para quem tá pagando isso aqui? Ninguém sabe. Aí joga para um lado, se descobre que tem a ver com uma igreja, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas aí a igreja se manifesta e diz, não, nós não temos nada a ver com isso. Aí pronto, já desanda o negócio. Já não é mais, quer dizer,
Você vê que as coisas começam a dar né? Não funciona legal, não se encaixam legais. Mas tá lá Adélio Bispo. Quem assistiu e tá na internet, coloca aí o depoimento do Adélio Bispo. Vocês vão ver, gente. O cara fala muito bem. O cara fala perfeitamente. O cara tem uma dicção melhor do que a minha. E você vê que o cara é tranquilo, 100% consciente do que tá falando. E aí vamos julgar Adélio Bispo. A defesa, caríssima, muito cara, que tava ali, simplesmente declara Adélio Bispo louco, maluco, tantã, não bate bem da biela, tem um parafuso a menos, ou solto, uma arruela frouxa, não sei. E aí, aplicam essa pra cima do judiciário. E por incrível que pareça, um juiz de fora ontem validou essa sentença. E aí eu pergunto, aí você vai perguntar, e aí, Ugley? Mas o cara vai pro manicômio, o cara vai passar o resto da vida lá dentro, é dopado, é como se fosse uma prisão. É, gente, tudo bem. Só que você tem um detalhe nessa história que você não entendeu, que é a parte mais importante. Quem é o mandante? Ah, mas aí a gente pode descobrir depois, ó o dedinho, não pode, sabe por que não pode descobrir depois? Uma vez que o juiz declarou ele maluco, xarope, maluco beleza, como dizia o Raul Seixas, né? Vou ficar maluco beleza, né? Bom, enfim. Uma vez que o juiz declarou isso, nenhum depoimento dele é válido mais. Ele pode chegar amanhã e apontar o dedo para qualquer um e dizer, ó, foi ele que mandou. O depoimento não é válido. Ele não pode mais fazer uma delação premiada, ele não pode ser testemunha de nenhum caso. Ele não pode nem confessar mais, porque ele foi considerado Pinel. Vocês entenderam que nisso tudo tem uma armação? Tem... Gente, por que eu fiz esse arrudeio todo aqui? Eu comecei contando a história dele para mostrar para vocês que ele de doido não tem nada. O cara foi consciente lá. Ele deu a facada, ele só não conseguiu escapar. Vocês veem que interessante? E eu achei isso uma coincidência absurdíssima. Nesse mesmo dia, à tarde, o nome dele surgiu lá na Câmara dos Deputados, dando entrada. Depois retiraram, começou a investigação, em menos de 24 horas acabaram com a investigação. E o interessante é que é o seguinte, os caras disseram que aquela investigação, o nome dele ali, tinha sido... Ah não, foi um cara que foi lá, um funcionário, foi pesquisar para ver se o Adélio... E acabou colocando... Gente, não é assim. Eu fiquei olhando e falei, cara, pera, é tão fácil assim você cometer esse erro? Não é. Você que trabalha com computador igual eu, você que já fez programação igual a mim, que criou programas, que sabe como funciona isso, você sabe que não é bem assim. Não é só o cara sentar lá, deixa eu ver... Eita, sem querer coloquei o nome do cara aqui. Não é, gente. Aquilo ali foi colocado intencionalmente. O problema é que o Adélio cometeu um erro, foi pego. Porque se o Adélio Bispo não tivesse sido pego, o nome dele não teria saído dali, não teria sido tido como erro. Você vê que engraçado, milhões de brasileiros pro cara errar o nome, o cara erra logo o nome coloca logo o nome do Adélio Bispo, o cara que horas antes tinha esfaqueado o presidente, o candidato presidente, o candidato à presidência. E aí você pega, eu achei interessante isso, a que partido o Adélio Bispo era filiado? Ele era ex-filiado do PSOL. E aí eu paro de novo e faço outra análise. A quem o PSOL defende? Qual é a classe que o PSOL defende? A classe trabalhadora? Não. A classe pobre? Não. A classe do cidadão de bem? Não. Olha as pautas do Marcelo Freixo, né? É dando privilégio para bandido, direitos para bandido, liberdade para bandido, é soltar bandido. Tudo deles é em prol de bandido. Adélio Bispo é o quê? Bandido. Fica a questão agora, como é que vamos descobrir quem foi o mandante? Gente, não tem para onde correr. Teve um mandante. Aquele papo do Adélio Bispo, não, porque eu discordava dele de algumas opiniões e não sei. Aquilo ali, gente, até aquela desculpa a gente vê que é frajuta. Agora, é uma vergonha para um país como o nosso, e aí aonde entra a questão do aparelhamento
do nosso judiciário. O que é um aparelhamento, Igor? Colocar um monte de aparelho lá dentro? Não, gente. O aparelhamento é quando um governo ele coloca pessoas pessoas com mesmo ideais em pontos estratégicos para atender os seus caprichos, né? Qual foi o grande problema do PT com a Lava Jato? É que Sérgio Moro não fazia parte desse aparelhamento. Esse foi o grande mal do PT e dos corruptos na época da Lava Jato, porque caiu logo na mão de Sérgio Moro esse pepino. E Sérgio Moro não tinha pacto com eles, não era um colocado lá estrategicamente. Aquele desembargador que tentou soltar Lula, vocês lembram? Quando o Flores pegou umas férias lá, uns dias de férias, o cara entrou num sábado, numa sexta, no sábado de madrugada, já tinha um pedido do Paulo Pimenta, do Lindenberg para soltar, e o cara foi lá e soltou. Aquilo ali é um aparelhamento. Aquele cara foi colocado estrategicamente. Ali já para... né? Aquilo é um aparelhamento. Você entendeu? Você pega, por exemplo, o Dias Toffoli, ex-advogado do PT. É muita coincidência o cara tá logo no Supremo Tribunal Federal. Por quê? É um aparelhamento. Você pega o ex-advogado, que era um ótimo advogado do PT, fala, vamos pegar esse cara e vamos colocar lá dentro. Em vez de... Hoje, ele tá aqui do nosso lado advogando, ele tá argumentando. Lá, ele vai sentenciar. Aqui ele argumenta para nos livrar. Lá ele nos livra. E foi o que fizeram, colocaram ele lá. E por aí você vai... Isso é um aparelhamento. Isso é um aparelhamento. Você lembra esses dias, não sei se foi o Marco Aurélio ou foi o Celso, não tô lembrando quando isso foi, que deu uma liminar aí, né, que quase soltou o Lula de novo. Isso é um aparelhamento, são pessoas com interesse. Aí, um cara desse, um juiz desse, que vai dar um laudo, gente, desculpa, eu posso dar minha opinião? Posso, liberdade de expressão. Na minha opinião, Adélio Bispo não tem nada de louco. Eu como cidadão comum, faço uma análise de como começou e como terminou isso aqui, tudo que aconteceu nesse interim, eu vejo um monte de coisas estranhas. Você vê, por exemplo, nas filmagens, que o Adélio não está sozinho. E o engraçado é que houve uma tentativa da polícia, a princípio, né, na época, de tentar limitar algumas coisinhas. A sorte é que a Polícia Federal, mais do que depressa, assumiu lá, rapidinho, tudo tal, né? Mas houve uma parcela da polícia em Minas Gerais que ainda tentou, né, disfarçadamente desandar a coisa. Eu lembro disso. Né? Mas quando a Polícia Federal pegou, o negócio já tomou outro rumo. Né? Só que aí tá a questão. Nas filmagens você vê o Adélio Bispo recebendo a faca na mão de outra pessoa. E depois o Adélio vai lá e esfaqueia. Gente, tem coisa estranha nisso tudo. Aí tem essa questão dos advogados, que ninguém sabe quem pagou. Um cara que é tantã. Como é que alguém se preocupa em defender um cara que é tantã? Você vê tantos crimes no Brasil acontecendo e você não vê ninguém se preocupando em defender ninguém. Mas justo nesse o cara vai lá e defende. Tem coisa errada, tem coisa estranha. O negócio não tá batendo, não. Justo esse crime, essa tentativa de assassinato contra um candidato à presidência, no caso mais cotado, o que estava sendo vamos dizer assim, o paredão que impedia o PT de ir para frente, justo esse é o que não dá para entender. Era para ser o contrário, era para todo mundo estar apoiando as investigações. Não, eu não entendo. Mas tá aí, gente. Adélio Bispo não vai ser condenado. Em outras palavras, vai para uma instituição de manicômio lá, vai ficar lá pelo resto da vidinha dele, sendo dopado, e por fim, com essa decisão, qualquer coisa que ele falar não será mais válido. Resumindo, o mandante, ainda que seja exposto, está livre. O crime quase perfeito. Não é perfeito porque não conseguiram tirar a vida, porque Deus é maior. E Bolsonaro está na presidência da República hoje. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.